Apresentação do texto: A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas, racismo, sexismo epistêmico e os 4 genocídios epistemicídios do longo século XVI. Então, começando a discussão. O autor nos traz que o privilégio epistêmico dos homens ocidentais sobre o conhecimento produzido pelos demais tem gerado injustiças, e um mecanismo que acaba por privilegiar projetos imperiais, coloniais e patriarcais no mundo. Esse privilégio faz com que esses homens, que são uma pequena parcela da população masculina de 5 países, a França, a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e Itália, eles acabam por definir o que é verdade, o que é realidade e o que é melhor para os demais, ou seja, para nós, para a nossa sociedade, né? E então, esse monopólio de conhecimento dos homens ocidentais que acabam gerando estruturas e instituições que produzem o racismo e o sexismo, desconsiderando outros conhecimentos e vozes críticas frente a esses projetos imperiais, coloniais e patriarcais. Logo depois, surge no artigo a palavra epistemicídio. O que seria isso, né? A destruição do conhecimento ligado à destruição de seres humanos. É estabelecer uma forma de fazer e automaticamente acaba matando pensamentos, né? A nossa sociedade foi se constituindo através de um processo de extermínio. E o processo patriarcal, imperial e colonial suga a potência dos corpos, viola esses corpos. Corpos que se mostram historicamente massacrados. Quem são? As mulheres, os indígenas, os judeus, os negros. E é dessa forma que esses homens estabelecem o que é uma humanidade ideal, um padrão de humanidade. Depois o autor traz sobre sua intenção no artigo, que é observar sobre essa estrutura epistêmica baseada nesses homens desses 5 países, e apresenta perguntas investigativas para entender alguns pontos. Dentre essas perguntas, ele questiona como alcançaram esse privilégio, como são considerados melhores, como monopolizaram a autoridade do conhecimento do mundo. E depois afirma que o trabalho nas universidades ocidentais é reduzido a aprender teorias oriundas das experiências e problemas de uma religião particular do mundo. Ou seja, essas teorias sociais são baseadas nas experiências sociohistóricas desses 5 países e estão na base teórica das ciências humanas nas universidades nos dias de hoje. O conhecimento do mundo não ocidental é considerado inferior, inclusive das mulheres ocidentais. E, consequentemente, a estrutura do conhecimento das universidades ocidentais, né, são epistemicamente racistas e sexistas. Para a gente entender melhor isso, é preciso a gente retomar alguns processos históricos, né, que reproduziram essa estrutura. E as gurias vão trazer agora nos próximos slides. Em relação à filosofia cartesiana, ela exerce grandes influências nos projetos ocidentalizados de produção de conhecimento. Essa filosofia assume a epistemologia do ponto zero, ou seja, um ponto de vista que não assume a si mesmo como um ponto de vista. Mesmo mais de 300 anos depois, Descartes tem grande influência na epistemologia ocidentalizada, pois as universidades utilizam de suas ideologias como critério para validar e diferenciar o que é ciência ou não. A gente pode perceber isso a partir do conceito de neutralidade, o mito do sujeito que produz um conhecimento neutro e imparcial, a partir de um monólogo interior e sem laços sociais. Qualquer conhecimento que pretenda ir em oposição a este mito do conhecimento é visto como inferior, tendencioso e inválido. A tradição do pensamento ocidental masculino veio para substituir o Deus ou ser equivalente a ele. O texto também aponta que penso, logo existo, a ideia de Descartes, na verdade vem de alguém que se vê como o centro do mundo, e o conhecimento produzido por outros modos não pode ser considerado, pois ele é visto como inválido. O penso logo existo e o conquisto logo existo têm uma conexão, que é o epistemicídio. Depois o texto cita também 4 genocídios, epistemicídios, que ocorreram ao longo do século XVI, que são, primeiro, contra os muçulmanos e judeus, em nome da pureza do sangue.
Segundo, contra os povos indígenas do continente americano. Primeiro, e depois contra os aborígenes na Ásia. Terceiro, contra os africanos aprisionados em seu território e posteriormente escravizados no continente americano. E quarto, contra as mulheres que praticavam e transmitiam conhecimento indo-europeu na Europa, que foram queimadas vivas sob a acusação de serem bruxas. Estes 4 genocídios foram ao mesmo tempo formas de epistemicídios, que são partes constitutivas do privilégio epistêmico dos homens ocidentais. Em relação ao genocídio epistemicídio contra os muçulmanos e judeus, que se deu sob o lema de pureza de sangue, ele foi uma prática de limpeza étnica, que promoveu um genocídio físico e cultural contra os judeus e muçulmanos. O genocídio epistemicídio contra os povos indígenas, marranos, mouriscos e africanos surgiu da monarquia cristã espanhola, que tinha a ideia de unificar todo o território sob o seu comando, com um Estado, uma identidade e uma religião. O objetivo era unificar todos os territórios sob a autoridade da monarquia cristã. Neste processo, aconteceram queimas de bibliotecas e queima de escritas produzidas pelos indígenas em busca do conhecimento. A destruição do conhecimento e da espiritualidade caminhavam juntas. Aconteceu um processo parecido com os métodos de evangelização executados contra os povos indígenas nas Américas. Este processo foi inspirado nos métodos utilizados contra os muçulmanos na Península Ibérica e consistia no modo de destruição do conhecimento e da espiritualidade. É fundamental compreender como a conquista das Américas afetou a conquista dos mouriscos, muçulmanos convertidos, e dos marranos, judeus convertidos, na Península Ibérica durante o século XVI. A contribuição de Nelson Maldonado Torres é crucial, pois o autor afirma que no século XVI acontece uma transformação das antigas formas de classificação social imperialista existentes desde o século XIII e IV, quando Constantino transformou o cristianismo na ideologia dominante do Império Romano. No imaginário cristão da época, não ter religião equivalia a não ter alma, isto é, ser expulso da esfera do humano. Com isso, é possível concluir que antes desse genocídio epistemicídio, até mesmo os judeus eram reconhecidos como humanos, mas com religião equivocada, pois não eram cristãos e deveriam ser expulsos. Isso estabeleceu a ideia de unificação de todos os territórios sobre a monarquia cristã. Os povos sem religião encontrados por Colombo em uma de suas viagens eram povos com alma ou sem alma. A lógica da argumentação era a seguinte: se você não tem uma religião, você não é de Deus. Se você não tem um Deus, você não tem alma. E por fim, se você não tem uma alma, você não é humano, mas animal. Enquanto os índios eram dispostos pela encomenda sob um regime de trabalho imposto, os africanos classificados como sem alma eram trazidos para as Américas para substituir os índios no trabalho escravo. O princípio de Estado moderno era um Estado, uma identidade e uma religião, e tudo que estivesse fora disso deveria ser exterminado, ou expulso do seu território, ou se ficasse, seria escravizado para dar riqueza aos proprietários. A consequência desse fato, então, foi a destruição do conhecimento e da espiritualidade. Tudo que não era cristão era então descartado. Os indígenas e negros eram considerados um povo sem religião. Como os indígenas e africanos não tinham uma religião que mencionasse um Deus cristão, eles então justificavam os indígenas e negros como um povo escravizado, pois não eram vistos como seres humanos. A conquista da mulher indo-europeia, genocídio e epistemicídio contra a mulher. Então, esse quarto genocídio, ele é das mulheres que transmitiam de geração em geração seu conhecimento no território europeu.
Esses conhecimentos eram conhecimentos xamânicos, conhecimentos da área da astronomia, da biologia, da ética, etc. E o principal papel dessas mulheres dentro das comunidades era o de estabelecer formas de organização, desde a área da política até a área da economia. Milhões de mulheres foram queimadas vivas acusadas de bruxaria. As qualidades de autoridade e de liderança dessas mulheres ameaçavam o patriarcado e a aristocracia, que destruíam formas autônomas e comunais de relação com a terra. E ao contrário do epistemicídio dos indígenas e muçulmanos, onde os livros foram queimados a fim de destruir o conhecimento, no genocídio contra as mulheres indo-europeias não houve livros queimados, uma vez que o conhecimento que elas transmitiam era através da tradição oral. Então, os livros eram os próprios corpos dessas mulheres e esses foram queimados vivos. Consequências dos 4 genocídios epistemicídios para as estruturas globais de conhecimento. Então, esses 4 genocídios epistemicídios trouxeram à tona a criação do poder racial e patriarcal numa escala mundial. Esses genocídios constituíram estruturas epistêmicas racistas e sexistas que produziram um privilégio e uma autoridade na produção do conhecimento do homem ocidental frente à inferiorização dos demais. As universidades ocidentalizadas, então, internalizaram nas suas estruturas essas estruturas racistas e sexistas criadas por esses 4 epistemicídios. Porém, se por um lado esses genocídios foram bem-sucedidos nos seus espaços particulares do mundo onde aconteceram, por outro lado, eles fracassaram totalmente, uma vez que ainda existem perspectivas não ocidentais que, embora tenham sido afetadas por esses epistemicídios, não foram completamente destruídos e ainda permanecem e resistem. E essa é a esperança, segundo o Dussel, de um mundo onde muitos mundos são possíveis. Até então, essas universidades ocidentalizadas têm operado a partir de um universalismo, que significa o quê? Um homem ocidental define pelos outros o que é conhecimento válido e verdadeiro. Então, o processo de descolonizar as estruturas do conhecimento da universidade ocidental requer, sobretudo, 3 pontos. O primeiro, reconhecimento do que constitui sua estrutura fundamental, que é o provincialismo, racismo, sexismo, reconhecer que é isso que constitui e pensar sobre isso. O segundo, rompimento com esse universalismo. E o terceiro, encaminhamento da diversidade epistêmica do conhecimento. Se essas universidades ocidentalizadas assumirem esses 3 pontos, elas vão deixar de ser ocidentalizadas e universais e se transformarão de universidades ocidentais em pluriversidades decoloniais.